Então, na verdade, eu acho que a telesaúde, a telereabilitação, hoje em dia, ela não tá chegando para quem precisa. E ela tá sendo super subutilizada, né? A gente entrou na telesaúde atualmente, assim, recentemente, mais como esse serviço de triagem, talvez, ou um serviço mais emergencial, de monitoramento, talvez no começo um pouco balizado por esse medo de ir para os centros, né? Mas não tá chegando para quem precisa, e isso eu acho muito grave, assim. A gente vive num país muito grande e a telesaúde aqui teria um potencial gigantesco, né? A gente consegue chegar nos lugares que a gente não consegue chegar fisicamente tão rápido. A telesaúde, ela possibilita isso, né? Essa comunicação dos grandes centros, um suporte, um acompanhamento, um monitoramento, e a gente não tá conseguindo otimizar isso por enquanto. E você acha que a gente não consegue chegar nesses lugares ou nessa população que mais precisa, por quê? Quais são as barreiras que você vê aí do Brasil para espalhar assim de vez a telesaúde ou telemonitoramento, enfim, qualquer tipo de tele aí que beneficie a saúde do país? Então, eu acho que tem a barreira vindo dos dois lados. A barreira pode vir de 3 lados, talvez. A barreira pode vir do paciente, a barreira pode vir dos profissionais de saúde, ou a barreira pode vir do sistema. Tá, legal. Vamos Então, desmembrar agora cada um desses lados. Você entrou num ponto muito massa que eu gosto muito. Vamos falar do paciente primeiro. Também. Quando a gente fala de letramento digital em saúde, atualmente a gente tem discutido, ou a literatura tem trazido bastante, que essa questão do letramento em saúde principalmente, mas a gente consegue adicionar o digital também, ela pode ser inclusive considerada como um determinante social de saúde. Então, quando a gente pensa em determinante social de saúde, a gente pensa em escolaridade, renda, condições de trabalho, condições de moradia, enfim, acesso a serviços de saúde, de repente, básicos, né? E o letramento em saúde, ele pode entrar como um dos determinantes sociais também. No Brasil, a gente tem uma desigualdade absurda, enfim, que tá cada vez pior, né? Então é isso, a gente tem, quando a gente pensa que o letramento ele tá diretamente relacionado a esses determinantes, e a gente tem uma população que de repente tem uma porcentagem muito grande de analfabetos ou de analfabetos funcionais, como que a gente consegue discutir, assim, informação em saúde ou ambiente digital, se as pessoas não conseguem lidar com ele, não conseguem interpretar um texto, não conseguem fazer sentido de uma frase, muitas vezes muito simples. Então eu acho que a barreira do paciente, ela vem disso, de educação, que a gente tem uma grande falta de educação, ou na verdade uma educação muito precarizada, né? A gente forma pessoas de uma forma muito técnica e talvez muito superficial, e isso vem paulatinamente desmontando ao longo dos anos, né? Um grande projeto. Então, acho que a parte do paciente, ela envolve muito isso, essa parte de educação. Também acho que envolve essa parte de acesso. Então, a gente acha que, enfim, todo mundo tem um aparelho de celular e essa parte do smartphone é uma coisa muito comum. Mas, ao mesmo tempo, eu tô conversando com você aqui só porque eu tenho Wi-Fi. De repente, se eu dependesse de um 3G ou de um 2G, eu não conseguiria fazer uma chamada de vídeo tão longa, eu não conseguiria fazer um download de um aplicativo, não conseguiria ver vídeos. As opções, elas vão ficando cada vez mais limitadas, dependendo do que você tem acesso, né? E não é barato também, né? Você tem um plano aí de dados hoje, né? Não é tão barato você ter um plano bom de dados com uma cobertura boa que algumas operadoras oferecem. Então a acessibilidade é bem reduzida. Isso que, assim, eu e você, a gente está em centros, grandes centros. A gente não está na capital, mas enfim, estamos em grandes cidades. A gente vai para o interior e o sinal cai muito, né? Então é isso, assim, a nossa cobertura é muito falha por enquanto. Temos essa barreira também. E a parte do paciente, né? Eu acho muito interessante a gente falar dessa parte para os nossos clínicos que escutam aqui a gente. Como que eles têm que perceber, né? Acho que a percepção do letramento digital no paciente, quando eles estão na avaliação do paciente, como existe alguma forma de você mensurar esse letramento digital no seu paciente? Algum tipo de pergunta específica que você tem que fazer, né? Como é que é isso? Bom, isso é o meu mestrado. Olha lá. Não, mas assim, essa parte é muito difícil mesmo. Quando a gente trata de escalas específicas, a literatura também é super falha nisso. E é uma coisa que é muito difícil de mexer, de mensurar, na verdade. Então, a gente tem 2 tipos de escala para avaliar isso de uma forma mais clínica mesmo, né? Então, a gente tem as escalas objetivas e subjetivas. Nas escalas subjetivas, a gente pergunta para o paciente, essa escala que você estava mostrando, o artigo que a gente publicou ano passado, são 8 perguntas que o paciente fala assim, eu concordo ou discordo com essa afirmação.
E a afirmação é assim: eu sei como encontrar a informação de saúde que está na internet. Eu sei como confiar na informação que eu encontro. Eu sei como usar essa informação que eu encontro na internet para melhorar a minha saúde. Eu não sei até que ponto dá pra gente confiar nisso, assim. Inclusive agora a gente tá num cenário muito assustador em relação a informações sobre saúde da internet, né? Sim. A gente encontra evidência, a gente encontra respaldo na internet para muitas coisas que a gente pensa, ou enfim, sempre tem alguém que suporte ou que endosse o que a gente está concordando. A gente teve esses exemplos todos de medicamentos do Covid até agora, que ainda estão em discussão. Uhum. E nas escalas objetivas, as escalas objetivas são muito longas e nada práticas. Então, geralmente, elas mostram uma foto da página e falam assim, se você quiser sair dessa página, que botão você clica? Mas, assim, na clínica não é nada prático usar isso. Então, geralmente, a minha recomendação, assim, seria uma conversa muito franca com o paciente, assim, qual plataforma você gosta de usar? Você se sente bem? Se você recebesse uma ligação por vídeo, por onde seria confortável? Você prefere vídeo, áudio? Você prefere que eu grave um vídeo e te mande? Ou que a gente faça enquanto os dois estão conectados? Uhum. Porque a gente tem muitas opções de plataforma, mas na verdade os pacientes não conhecem tantas assim. Sim. E inclusive até algumas que a gente julga muito fácil de ser usada, para eles são muito difíceis, assim. Às vezes o Zoom é difícil, às vezes o Zoom é tudo em inglês, às vezes precisa baixar primeiro para depois usar. O Google Meet no celular também é um pouco assim, acho que precisa baixar primeiro para depois usar. Então isso acaba entrando como um empecilho, assim, ainda que pra gente não seja tanto. Para os pacientes pode significar uma desistência do tratamento, né? Ou com certeza. De acompanhamento, assim. A gente tem vários casos mesmo, né, de pacientes dos clientes nossos que relatam dificuldades até em usar a plataforma Vedes, mas a orientação que a gente dá para os nossos clientes é sempre a mesma, né? Então, a primeira vez que você vai prescrever um programa de exercício para casa, faz junto com o seu paciente, mostra para ele como é que funciona a ferramenta, vê se ele realmente entende, se ele tem alguma dúvida, gasta uns 5 minutos ali, né? Que esses 5 minutos vão refletir uma qualidade e uma maior aderência ao seu programa um pouco lá na frente. E assim, a gente não tem nada metrificado cientificamente falando, né? Não posso dar nenhuma tantos por cento funciona, então não posso dar esse respaldo científico ainda, mas tende a funcionar assim pelo que a gente tem de reporte dos nossos clientes aí da base. E a parte assim de educação do paciente que você estava falando, eu queria ouvir de você quando começar essa educação com o paciente, desde o primeiro contato, e como que você faz essa educação digital do paciente? Você ensina ele a fazer o quê? Durante uma sessão, você vai, deixa eu te ensinar a usar o Instagram aqui, deixa eu te ensinar a abrir um WhatsApp, a abrir um vídeo, ver um vídeo, sabe usar o YouTube? Como é que funciona isso? Ou deixa eu te mostrar um artigo aqui, lê isso daqui, entendeu? Eu fico muito pensando, eu e o Rodrigo, a gente pensa muito nessas dificuldades, a gente sabe que é uma barreira enorme, a educação é uma das principais barreiras hoje do sistema aí, mas como que você vê isso? Então, acho que não tem receita de bolo para ser seguida. Achei super legal você comentar que a orientação para os terapeutas é fazer junto com o paciente nessa primeira vez. E acho que uma recomendação super legal também é falar assim, agora me mostra, assim, se você fosse acessar na sua casa sozinho, me mostra o que você faria, sem ajuda, né? Mais uma observação. Acho que quanto mais a repetição, para todas as áreas, né? A repetição, ela ajuda demais. Em relação à educação do paciente, ela começa desde o começo, mas a gente precisa tomar muito cuidado, e acho que isso não é só nessa parte digital, mas também na educação do paciente em relação, por exemplo, aos seus sintomas, ao seu manejamento, enfim, tudo. Pra gente não sobrecarregar esse paciente. E é um limite que em vários momentos a gente vai errar, e tá esperado que a gente erre mesmo, né? E a gente, enfim, vai regulando isso junto com o paciente. Mas tem uma coisa que eu acho que eu gosto muito de passar, ou de falar, enfim, de discutir, é que quando você dá a informação, não quer dizer que a pessoa entendeu o que você está falando, ou que ela vai aplicar o que você está falando, né? Então eu acho que essa parte da troca realmente é a mais valiosa. E talvez nessa primeira sessão, ainda que caiba um conteúdo de educação, de repente explicar alguma plataforma, ou dar alguma referência, acho que as referências são um caminho legal também. Você não precisa ensinar a usar um Instagram, mas de repente, compartilhei aqui o Instagram da plataforma Vedes, vê esse vídeo, achei super legal, depois me conta o que você achou. Então esse tipo de referência é um caminho legal. Mas enfim, acho que a informação demais, ela também cansa e ela pode gerar esse distanciamento. Então acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando
quando a gente vai querer informar, ou educar, ou trocar. Então, uma coisa que eu acho muito boa no começo, e que eu tenho aprendido muito no mestrado, porque eu estou fazendo um estudo qualitativo, é que a gente precisa escutar mais. Os pacientes não são escutados. A escuta clínica, ela é muito direcionada, né? A gente ouve o paciente, ou a gente faz a avaliação inicial, recolhendo todos os dados que o paciente traz e colocando nas caixinhas. Assim, bom, isso é sintoma, isso é hábitos de vida, estilo de vida, aqui, rotina. Mas, assim, é uma escuta que a gente não consegue perceber, talvez, uma história que ele tá te contando em paralelo, né? Então, eu acho que essa parte da escuta a gente tem muito a evoluir ainda como terapeutas. E a distância, eu acho que é um ambiente perfeito pra gente exercitar isso. Inclusive porque agora você tem que me escutar, você não pode me interromper exatamente, né? Então tem esses tempos marcados, assim, tem o tempo de fala, tem o seu tempo de escuta, a gente começa a se comunicar de uma forma que vira um jogo, assim, e muito mais fluido, né, do que normalmente.